A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Falando sobre as preces, como orar, a eficácia da prece com efeito positivo, e aquela prece decorada da boca para fora, que tem muito pouco alcance. Às vezes a palavra já cai no dedão do pé, né? Sério. Essa nossa estada nesse mundo, gente, me desculpe, mas eu sempre faço isso aqui, é uma questão de eliminar esse áudio aqui, eu esqueci hoje, estava empolgado aqui com essa. Então, acho que pensamento não é o espírito, é atributo do espírito. É através do pensamento que o espírito vai delineando o destino. Podemos estar melhor se nos fizermos melhor. A decisão é do espírito, mas o pensamento é um guia, o pensamento é uma ferramenta de traçar a nossa trajetória evolutiva, as nossas escolhas. Elas surgem, a nossa vida é feita de escolhas, e essas escolhas é do nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade para escolher. Qualquer escolha, nós temos liberdade para ela, porque todas as escolhas que fizermos, elas têm consequências positivas ou negativas. Nós estamos num mundo onde a atração é uma lei. Aquilo que a gente pede, a gente alcança. Aquilo que a gente busca, nós estaremos a caminho. Talvez não materialize de imediato, de acordo com a nossa vontade, mas no tempo certo, nós obteremos. Por isso que Emmanuel ele tem assim, uma colocação bastante sensata para que tenhamos muito cuidado com os nossos desejos. Porque às vezes a gente faz um pedido muito. Não é que eu falo assim, eu quero ser feliz. A gente sente o desejo de felicidade. É uma prece. É um pedido. O Emmanuel pede para a gente ter muito cuidado para os exageros, para não cairmos assim, em excesso. Porque onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, há influenciação recíproca. Então, nasce daí que, muitas vezes, comunicamos não verbal. Pode haver uma comunicação emocional, uma questão de sintonia vibratória. Eu olho para alguém que está na minha mesma faixa vibratória, os sentimentos estão assim, similares, e a gente já sente simpatia. Eu não sei porquê, mas eu gostei do sorriso, eu gostei daquele jeito, parece que houve um entendimento emocional. A mãe, por exemplo, ela conversa com o filho via emoção. Certa feita, uma senhora já de idade madura apresentou um quadro extraordinariamente singular. Ela não tinha medo, mas de repente começou a ter uma fobia, aerofobia. Se subisse numa cadeira, acho que ela desmaiava. Aí eu estava pensando em fazer uma placa. Então, eu vou. Ele está se olhando, nós só temos que fazer uma regressão. Para a gente ver se nós encontramos essa causa. Bora, vira-lata. E ela ainda, quando estava na barriga da mãe,
foi levado até lá, e ela relatou. A mãe era zeladora de um prédio, lá no 10º andar, ela limpava as esquadrias. Ela botou o corpo um pouco para fora, ficou um pouco meio à vontade, e o corpo começou a pender para cair. E ela agarrou na esquadrilha e olhava para baixo e via aquele abismo. E essa informação emocional passou para a criança. E numa determinada idade aquilo aflorou. E ao voltar, o seu psicanalista observou que ela estava curada. Fizeram lá um tratamento próprio. Não sei bem as técnicas, mas ela voltou tranquila e a erofobia acabou. Então, hoje nós temos comunicação verbal, mas também temos comunicação emocional. E a gente localiza a pessoa que está na mesma faixa vibratória, parece que por encanto. Parece que por encanto. E olha que, onde há essa associação é interdependência e influenciação recíproca. É por isso que, às vezes, a pessoa que não foi alfabetizada, com os devidos cuidados, tanto em casa quanto nas aulas de evangelização, costuma encontrar, perambulando aí pelas ruas, alguém que fala a linguagem do seu desejo. Há uma influenciação e a pessoa adota aquele como sendo líder. O André Luiz fala no livro Libertação que a pessoa que levou o outro a perda, a prejuízo, no nível de influenciação, na sua próxima existência, ele se torna um centro magnético e ao redor dele está todos aqueles a quem ele prejudicou. E olha que interessante. Ao seu comando, ele tem uma facilidade para fazer com que todos o sigam. Mas não é uma questão de imediato. É porque isso já vem de longe. E o líder nato é aquele que a gente obedece por prazer, obedece por amor. Então, quando há assim, essa simbiose, essa coisa dentro da união conjugal, é maravilhoso, porque há um entendimento. Não precisa nem terminar a frase. Às vezes, basta um olhar. Já há um entendimento. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos diante de decisões íntimas. É nós que vamos configurando e delineando o nosso destino. Existe a cura para o corpo que está aí, está na Terra. Tudo que nós precisamos já está providenciado por Deus, está na Terra. Então, todos os remédios, tudo que o nosso corpo precisa já existe aí. Mas existe uma outra coisa que é da alma. E essa coisa da alma é preciso ser assim, ter muito cuidado, porque é muito sutil. A mágoa, o ressentimento, essa nossa precipitação, desespero, atritos, prepara o terreno assim, deixando o nosso pensamento assim, bastante vulnerável para se instalar lesões mentais, causando a seu tempo enfermidades, tanto física quanto espiritual. Um longo tempo para a gente voltar ao nosso estado de sanidade mental. Podendo chegar, assim, até as vias de
de loucura e de morte. Então, quando nós falamos em pedir, é preciso saber o que a gente vai pedir. Porque nós precisamos pedir resistência para as tentações dos nossos maus pendores. Coisa em nós que está cristalizado desde muito tempo, de muitas vidas, e que a gente vem, assim, repetindo várias reencarnações, vivendo a mesma reencarnação muitas vezes. Então, a gente precisa adquirir, assim, um discernimento de internalizar apenas o que é bom para nós. E esse pedido, ele é ouvido, e a gente não está aqui sem nenhuma proteção. Deus designa um espírito mais adiantado que a gente para ficar ao nosso lado durante toda a nossa vida. E a gente chega a ouvir a voz. Outro dia eu ouvi a voz. Eu fiquei nervoso porque tinha umas vasilhas sujas lá na minha pia e eu ouvi a voz falando: por que você não lava? Falei: tudo bem. Fui lá, lavei. Puxei assunto, falei: ficou bom desse jeito? E eu vi falando: pronto, ficou bom. Acalma. É só uma questão da gente querer e ter, assim, uma disposição para entender o recado. Por que eu vou ficar nervoso, ficar irritado? Eu não tenho tempo para isso. Para falar a verdade, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar com raiva, nem para discutir, nem para ficar assim. Não tenho tempo. Eu posso saber que a pessoa está errada, mas eu já perdi muito tempo pensando coisa, ficar aí imaginando que a pessoa devia ser diferente. Hoje eu não tenho mais tempo para isso. Se eu tiver um tempinho de sobra, eu faço uma prece. E essa prece, ela tem um alcance, porque ela muda a tonalidade da visão que essa pessoa tem a nosso respeito. Assim como uma boa conversa, e não é preciso ser uma conversa grande. A gente está pedindo o que mesmo? Entendimento. Nós estamos pedindo a Deus para a gente resistir aos maus pentores e para a gente ser o seu assistente, para a gente estar desenvolvendo, assim, a vontade de Deus aonde ele for solicitado. Ô Senhor, me ensina a melhorar. Aí ele manda, não é que ele manda, vem uma enfermidade. Aí a gente fica com raiva, falou: rezei para Deus, ele mandou enfermidade. Mas a gente não está querendo melhorar. Está aí a oportunidade da gente chegar diante da dor e descobrir que naquela dor tem um ensinamento. E que esse ensinamento ele é para a vida toda. A gente não perde, nunca perde. A gente pode temporariamente ficar sem acesso a determinadas lembranças. Mas na hora H ela surge. A gente lembra. E a gente faz. Então, por que se sentir ofendido, a gente pode decidir que não vai ser ofendido. E se a gente decidir que a pessoa que nos ofendeu não nos ofendeu, nós não sentiremos ofendido. E a gente fica assim tranquilo, sem ficar buscando aquelas lembranças de fracasso e de derrotas. Não é que quando a gente ora, vem aí um mensageiro e tira de nós todos os obstáculos que nós temos que equacionar, que nós temos que resolver. Simplesmente ele nos dá força, nos mostra onde, por onde, como. A coisa começa a ficar clara. Porque se você me ofendeu ou dirigiu uma ofensa a mim, eu me senti ofendido, então isso não está curado em mim. A sua ferida puxou a casquinha da minha ferida. E talvez doeu nos dois, mas dói muito naquele que guarda a mágoa e o ressentimento. Então, se eu escolhi não ser ofendido, eu acabo não me sentindo ofendido, porque foi uma escolha. Quem precisa ficar preocupado é o ofensor, que está fazendo dívida. Eu não, fui simplesmente aquele que recebi, acolhi, mandei até a mágoa para o passado, direcionei uma outra onda vibratória para aquele, eu fiz uma prece. Eu coloquei ele na presença de Jesus e pedi que o harmonizasse.
Pedi até que não levasse em conta aquela ofensa, porque foi para mim um ensinamento. Nas agressões que sofremos, tem muito mais ensinamento para nós do que para quem ofendeu. Às vezes, na oportunidade da gente servir aquele que está necessitado, aquele momento, a circunstância está muito mais favorável àquele que pode ajudar. Porque o outro, ele está pedindo. Ele já está pronto para receber. Agora eu posso ajudar ou não. Então está medindo a minha capacidade de desapego, a minha capacidade de sair de mim em favor do outro. E isso é algo que vai curar a alma. Porque Deus nos usa em pequenas tarefas como aprendiz. Para nos usar depois em uma obra maior, muito maior. Às vezes a gente fica imaginando assim, eu vou melhorar resolvendo esse problema para que esse venha outro. Eu fico nesse problema que eu estou, mas precisa resolver ele. Esse nos capacita a resolver o seguinte. Se a gente for imaginar como era a vida há 2000 anos atrás, e a vida de hoje, se eu lembrar que para eu existir eu precisei de um pai e uma mãe, e eu precisei de 4 avós, de 8 bisavós, essa coisa vai somando, e quanto essas pessoas não sofreram aí no, sei lá, 500 anos, 600 anos, até eu estar aqui onde eu estou, quantas pessoas não passaram por quantas dores. Então, a gente tem que ter, assim, uma gratidão muito grande por todos aqueles da nossa retaguarda, e agora é a nossa vez de fazer para a posteridade. Os nossos ascendentes sofreram. Os nossos descendentes. Temos que fazer, no mínimo, o máximo. Podemos estar melhor amanhã? Sim, claro, podemos estar melhor, bem melhor. Porque, na verdade, não é aquilo que nos aconteceu que nos entristece, mas é o jeito que escolhemos de pensar sobre aquilo. Então, vejamos, se a mágoa ela chega em nós e fica triste, sabe? Atraindo a enfermidade. A gente fica numa sintonia e essa coisa ela é como se fosse assim, uma antena parabólica. Ela começa a buscar todos os semelhantes para o pensamento de alguém que está do outro lado da Terra, pode ser alcançado. O pensamento não tem distância para ele. A gente pode estar em sintonia em vibração negativa com alguém que está do outro lado do planeta. E isso pode nos alcançar. E nos alcança. E, de repente, se a gente virar assim o outro lado da moeda, as nossas vibrações positivas também vai alcançar conflitos lá longe e vai despertar nas pessoas uma maneira diferente, melhorada de agir. Quando alguém está enfermo, só da gente desejar a saúde daquela pessoa, ela já recebe esses eflúvios, essas vibrações. E a gente precisa desenvolver o amor, porque quando a gente ora por alguém, ele recebe. Mas quando a gente ora por alguém que a gente ama, a eficácia é extraordinária. O Emmanuel diz assim, literalmente, o amor, ele tem uma capacidade terapêutica que não podemos imaginar. Então, o que nós precisamos hoje, gente, é olhar para nós e permitir que a gente seja a gente mesmo. Saber que a gente está nesse mundo com a proteção divina e ainda com auxiliares. E não é feio antes da gente tomar uma decisão, antes da gente dar uma opinião, antes da gente falar alguma coisa, a gente parar e pensar no que a gente vai falar. Porque a palavra ela tem a capacidade de unir, mas também ela tem a capacidade de dispersar. Há pessoas que podem até esquecer de uma taca que levou, e não esquece nunca de uma palavra mal posta de uma pessoa de onde ele não esperava. Então, a nossa opinião, às vezes, ela é muito esperada, mas ela precisa chegar, assim, com uma espécie de cura
cura providencial, a voz pura, as mãos puras. E todos esses benefícios não são nossos. Nós só estamos no caminho. Tudo procede de Deus. E a gente só está na execução. Só que quando a gente está na execução dessa bondade divina, desses recursos divinos, a gente está afinizado com a lei divina. E o fato da gente afinizar com a lei divina, nós sentimos um enorme bem. Ao ponto até de falar, fui levar a saúde, busquei um bem-estar. Eu acho que eu sou o maior recebedor. Sempre que a gente vai fazer um bem genuíno, que a gente vai com aquele desejo de que as pessoas sejam recebedores, a gente volta aliviado. Parece que a gente foi assim, injetado em nós, fluidos curadores. O ânimo muda. A gente, na hora, dá até conta de agendar um outro momento para repetir aquilo. Só que depois do tempo vai passando e a gente esquece do agendamento. E a gente não pode esquecer desses agendamentos. Porque o bem tem que ser continuado. O Emmanuel fala muito nisso. O bem continuado para o mesmo cliente e o bem continuado para todos. Nós vamos nos doutorando à medida que nós estamos na experiência. Certa feita, uma amiga me confidencia que muita mágoa, muita decepção. Porque a moça que trabalhava com ela engravidou. E ela não podia mandar embora. Falei, que bom, né, que tem uma lei. Senão você mandaria embora ela, na hora. Pois é, ainda bem que tem uma lei para ajudar ela. Agora você não manda embora. Ela, mas aí é o seguinte. Acabou de parir do hospital mesmo e foi embora. E ela não tinha ninguém por ela. Parindo. E ela pegou a cria. Levou para casa. E a mãe não podia falar nada com a criança, que ela já vinha. Por que isso? Não é assim. Foi um filho. Mas só isso. Ó. Você está brincando. Que a palhaça aqui não vai cuidar de outro, não. De repente ela fala, Paulo, boca maldita. Mas agora esse outro, eu até cuido dele. Se quiser me dar, eu quero. Mas esse outro aí não. Agora não. Ela cuida de 3 filhos dessa mesma pessoa. Para todo mundo, já rapazes casados. Olha como Deus ajeita assim tudo o caminho para aqueles que têm que conviver com a gente, nos alcançar. Olha que maravilha. E o bem que a gente faz em qualquer lugar, ele nos representa em todos os lugares. Então, Emmanuel fala do bem continuado. Se eu te ajudo hoje e amanhã você volta com o mesmo problema porque você não aprendeu a lição, Sérgio César, que é professor, às vezes a culpa é mais do professor que do aluno. Não é isso? Às vezes a gente não ensinou direito. Ele passou pela experiência, mas não captou o espírito da mensagem. Então ele fica ali perto do professor, esperando que caia ali um entendimento, um discernimento, para ele prosseguir a vida. E assim, no nosso derredor, Deus já nos plantou, assim, um canteiro, um jardim, onde Deus nos plantou, ele já plantou as outras plantinhas que a gente precisa de conviver. Haja visto que quando a gente faz o plantio, a gente bota a nossa semente. A semente da bondade, a semente essa, a semente aquela. Só que naquela terra preparada tem outras sementes que a gente não colocou. E essa é aquela que a gente tem que ir lá com muito cuidadinho para tirar, para ela não sufocar a plantinha do bem. Então não é só a gente dar um conselho. A gente tem que caminhar junto. A palavra de Jesus, se te pediu para caminhar 1 milha, vai 2. Às vezes a pessoa ainda não está pronta para ficar solta por aí. Então, que sejamos nós ali aquele enviado de Deus. Nós precisamos ser, assim, um servidor de Deus genuíno. Porque quando nós pedimos, a nossa prece tem um valor duplo. O valor da nossa boa intenção. E o valor daqueles que nos intuem a ir
prestar esse atendimento fraterno. Então, às vezes, a gente está indo pensando que está indo sozinho, nem percebe que dá um rupiãozinho de vez em quando no braço, qualquer coisa. Nem percebe que é o Olímpio que vai estar nu, está do lado. Ou alguém que ele mandou, vai lá com ele, lá, ajeita lá. Cochicha no ouvido do ele, que vai vir. E ele tem um fluido bondoso. Chega lá, dá para a gente tirar esses fluidos dele e fazer um tratamento maravilhoso. Porque uma coisa é a gente fazer uma profilaxia, uma coisa preventiva, e a outra é fazer tratamento, porque aí a doença já se instalou. Então, às vezes, a gente faz um trabalho preventivo. Eu até, às vezes, falo com a Vilma, vamos pegar cada um do centro, os frequentadores daqui do centrinho, e vamos pedir para eles passar esse link aí para amigos que moram em outra cidade, em outro país, que moram fora, que moram aqui mesmo, mas que não tem como chegar no centrinho. Vamos passar isso, a gente enche essa sala virtual para as pessoas receberem, né, esses ensinamentos. Porque nós estamos tão carentes de direção. A gente ora para ver se a Mega Sena da virada saiu, parece que só para 5, e eu não estava no meio. Né? A gente ora para ver se a gente acerta aqueles números. A gente perde até tempo para a gente amontoar a coisa que vai ficar, e a gente não tem um tempinho assim para ir lá na casa de alguém que está doente. Quando a gente fica dodói, é tão gostoso quando chega alguém para visitar, que a gente sente um bem daquela presença, daquela valorização. Saber que aquela pessoa foi lá. Vem viver. Olha quanta honra. E depois que a gente sai de uma visita fraterna, sabe qual é o sentimento de quem se sentiu beneficiado com aquele presente de tempo? Porque tempo é muito precioso. Quando alguém nos doa um tempinho, nossa, não tem preço. A pessoa lá no seu índico fala, foi Deus. Foi Deus que mandou essa pessoa aqui. Eu ouvi, eu falei, eu até esqueci que eu não estava muito bem. A gente começa a ver que aquela enfermidade ela tem assim uma tonalidade de unir. E é nesses momentos que a gente estabelece uma união assim mais íntima. Muitas das vezes, quando a gente está bem em tudo, bem financeiramente, bem de saúde, e está tudo beleza, a gente participa de festas, festa de arromba, de muita luz, de muito som, e a gente volta vazio para casa. Mas quando a gente compartilha um momento difícil, que a gente está difícil, o outro também está difícil, a gente está dividindo um sanduíche, porque não tem que dar para comprar dois, um para cada, a gente parte um no meio e divide o Guaraná, ou talvez nem isso. Ali está sendo plantado um vínculo, e segundo o Emmanuel, aquela pessoa a quem ajudamos, nós abrimos um acesso a ele, e esse acesso não se fecha nunca mais. Nunca mais. Aquelas pessoas são gratas. E o bem, ele fortalece. A gente não é bom e passa a ser ruim. Às vezes a gente tem muitas imperfeições, ainda muita maldade em nós, mas à medida que a gente vai desenvolvendo o amor, aquela outra coisa que a gente tinha capacidade de fazer, às vezes até por prazer, a gente já não se habilita mais. A gente já não quer. A gente já olha assim, né, e condena quem faz. Não deveria estar fazendo isso. Então, quando a gente aprende a bondade, a gente não dá conta de praticar a maldade, porque nós só temos um sentimento. A gente não tem um para odiar e outro para amar. Então, assim, nós vamos nos educando, as pessoas que estão ao nosso derredor sentem firmeza, a nossa palavra passa a ser autoridade, porque ela é envolvida em bondade, ela é magnetizada. A gente desenvolve curas através desses procedimentos, porque a escolha é nossa. Nós estamos aqui numa sociedade de bilhões, temos oportunidade, assim, de crescer diante disso, na prática. Há os espíritos falando muito sobre
o espiritismo vivido, praticado, é muito mais profundo, tem um alcance muito maior que o espiritismo teórico. Não adianta a gente estar com tanto conhecimento espírita na cabeça, que não pode nem chacoalhar assim para não misturar as informações, e a gente não dispor de emprestar as mãos para o Cristo servir, para ele ajudar. E é isso que nós estamos olhando aqui no capítulo 27, que fala sobre os nossos pedidos, fazer a nossa prece assim em silêncio, fazer uma prece que vai ficar só entre eu e Deus. Não precisa de gritaria, não precisa de estar exposto para que as pessoas vejam. Qualquer cantinho, a gente pode estar no meio, a gente pode estar recolhido no meio de uma multidão e fazer a nossa prece, uma prece sentida, voltada para a sua destinação. E ela alcança. Aonde nós temos de ter até um cuidado de não ficar nessas vibrações negativas, porque alguém mal intencionado pode nos alcançar pelas nossas vibrações. Mas se alguém mal intencionado nos direciona um pensamento peçonhento e encontra a gente numa vibração sublime, não tem acesso a nós, não nos atinge. Isso aí é uma coisa que a gente tem que... É uma fiscalização, um policiamento ostensivo. Veio um pensamento que merece ser reprimido, então vamos reprimir esse pensamento. Se ele insistir, a gente faz uma prece e pede ajuda. Porque se esse pensamento for nosso, a gente está mal. Mas a prece que a gente faz nos ajuda, nos fortalece ao combate desse mau pensamento. E se não for nosso esse mau pensamento, a outra pessoa vai ver que não está tendo acesso a nós, que ele está sendo repelido. Porque nós somos pedras, essa porta que dá acesso aos espíritos, que vem nos induzir, nos influenciar. Nós falamos ainda agorinha, né, que a associação é interdependência e influência recíproca. Um desencarnado pode estar nos influenciando e a gente está pensando assim, pô, mas eu ando com umas ideias minhas dessas. E às vezes a ideia não é nem nossa. E a gente não se dá conta que alguém em algum lugar, talvez pertinho de nós, está precisando de uma orientação, está precisando de um carinho, de um conselho. Conselho assim, olha, eu estou indo hoje lá no centro, vamos? De repente tu aprende alguma coisa junto. Eu aprendo, você aprende. Nós estamos rodeados por entidades o tempo todo. Se a gente ceder às influências do mau espírito, a gente é que vai ficar mal. Quando nas nossas visitas fraternas, nos CEPAI, ouvi várias vezes alguém falar, rapaz, a gente estava assim e de repente a coisa, eu só vi que eu estava misturado numa confusão e de lá já saí preso. Não provoquei nem nada, mas eu vi que eu estava no meio, sabe? A coisa pegou fogo assim, e eu vi isso muitas vezes. Pessoa que estava no meio e depois daquele clima todo, comunicou com o seu emocional as feridas que ainda não estavam curadas em muitos tempos, né? A gente pensa que a gente já não é mais mal, mas quando a gente começa a ver alguma coisa que a gente pensa que é injustiça, a gente já quer fazer justiça com a própria mão, a gente já envolve numa confusão de briga, e aí a gente que já tem muita experiência com a maldade lá no passado, a gente sabe como ser mais mal que o outro aqui agora. E aí eu vi muito desses depoimentos de pessoa falando que não queria fazer, mas quando viu, já tinha feito. Então nós precisamos de fazer esse pedido, essa sintonia com o nosso detentor, com o nosso anjo guardião, diuturnamente. Cuidado, porque aquilo que a gente está pedindo, a gente pode alcançar. E aí, tudo isso tem responsabilidade. Tudo isso tem um efeito positivo ou negativo. Se for positivo, que maravilhoso. Se for negativo, é nosso. Um dia chega o boleto. E aí a gente fica olhando o saldo, para ver se dá conta de pagar aquele boleto. Acha que o boleto veio na hora errada, e acha que a gente não dá conta, e começa, às vezes, até amaldiçoar a Deus. Falar que Deus não existe, que se Deus existisse não era desse jeito, não é? Mas se voltar a fitinha lá atrás, a gente vai ver que
Teve uma hora que a gente estava fazendo mal e Deus não chegou lá para aliviar o outro. Ele deu a nós a oportunidade de não fazer aquilo que a gente fez. Porque nós somos livres para não fazer o que não deve ser feito. E hoje nós estamos aqui por todo aquilo errado que a gente fez e não deveria ter sido feito, por toda a bondade que a gente deveria fazer e não fez, por todo o bem que a gente fez, e Deus colocou já pertinho de nós todos aqueles que nós precisamos desculpar, pedir desculpa, perdoar, ser gentil, ser generoso, e a gente cativar essas pessoas. É assim que nós vamos burilando a nós mesmos. Se tem alguém olhando para a gente de cara feia, ali está o problema. Ali é o sabão para a gente lavar as nódoas na nossa alma. Gente, esse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a prece, a eficácia da prece, a gente vê o livro dos Espíritos que a gente pode pedir, agradecer, a gente pode louvar através da prece. E que nós temos toda a garantia, e disso nós temos a garantia, que nós vamos encontrar com todas as nossas ações, porque nós somos herdeiros do que nos fizemos. O que eu fiz de mim sou eu. Então, se eu me fiz uma pessoa boa, eu posso estar onde estiver, as minhas iniciativas são boas. E a gente é capaz de identificar na gente muitas coisas que a gente precisa, né? Não só a preguiça, não só aquela capacidade de suportar a outra pessoa fazendo as coisas e a gente não se dispor a ajudar, mas esse gesto de companheirismo, de estar junto, é uma prece. É alguém que passa a nos ver. É alguém que nos identifica e fala, nossa, essa pessoa está aqui junto comigo, é meu parente, é gentil, e é elegante, e ele tem, assim, umas atitudes que eu não pensava, né? Isso com essa pessoa, não. E agora eu estou aqui com essa pessoa. Essa pessoa que saiu por aí e trouxe alguma coisa porque lembrou de mim lá. E, de repente, uma coisa puxa a outra. Essa pessoa está em algum lugar e ela sente no dever de retribuir. Isso significa, então, que essa influenciação recíproca, quando ela é voltada para o lado positivo da vida, ela tem um efeito extraordinário, capaz de resgatar a ambos de faltas passadas. E a gente vai voltar para o mundo espiritual, olhando um para o outro com satisfação, e vai lembrar que a gente era inimigo e a gente vai falar, mas agora, esquece o passado, agora eu já te amo. A gente teve experiências que provou que você não é aquele e nem aquela, e então vida para frente. Agora nós somos parceiros de evolução, na mesma senda evolutiva, e então, sob a proteção de Deus. Bênçãos, nós seguiremos em frente. Muita paz a todos. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão.